Fala meu povo, eu sou Sidney Lima, analista de investimentos e estou aqui para te falar sobre Day Trade e Swing Trade. Afinal, qual é essa diferença aí que confunde tanta gente? Logo para a gente começar, eu vou trazer para você aqui, primeira coisa que a gente identifica é a palavra day, que vem aí de dia do termo em inglês. Trade, ele se refere nas duas em relação a negociações. Algo muito comum, principalmente aí para quem chega dentro do mercado com a promessa muitas vezes de ganhos fáceis, são aí o day trade. Tem muita gente que inclusive se intitula como eu sou day trader. Mas o que é essa pessoa então? O que essa pessoa faz afinal? Uma pessoa que ela faz day trade, ela é uma pessoa em que ela está negociando um determinado ativo. Como assim, Sidney? Pode ser ação, pode ser opção, pode ser um contrato de dólar, contrato de índice e vários outros ativos que nós temos dentro da Bolsa de Valores. Várias coisas que você pode negociar, até mesmo um contrato futuro de milho ou de soja ou de boi gordo ou um ETF, enfim, qualquer coisa que você negociar na Bolsa de Valores, está entrando em um dia e saindo no mesmo dia, você está fazendo um day trade. Poxa, Sidney, então quer dizer que eu posso operar dólar? Sim, mas eu posso fazer day trade com dólar, que é algo que é muito conhecido. Eu opero também day trade em mini índice. Você vai ouvir muitas pessoas falar a respeito disso também. E aí, o que acontece? Você pode me perguntar então, poxa, Sidney, então eu posso fazer swing trade no mesmo contrato que eu faço do índice? Sim. O que vai mudar é simplesmente quando você entra e quando você sai daquela operação. Quando muita gente acaba confundindo aí em relação não ao ativo, não ao que ela está operando, mas as características daquela operação que ela está fazendo. Então, se eu entro num contrato de índice hoje, vamos lá, se eu opero um contrato de mini índice, eu fui lá, acreditei que o índice ele ia subir e hoje mesmo eu vou lá e faço uma compra de índice, ok? Se eu saio daquela operação hoje mesmo, pronto, a minha operação está finalizada e essa operação ela se caracterizou como um day trade. Agora nós temos uma outra característica. Se eu entro naquela operação hoje, eu fui lá e comprei um índice, um contrato de índice, estou operando índice, fui lá e comprei um contrato de índice hoje. Se eu vou para o dia seguinte dormir, o que a gente chama de posicionado, ou seja, eu tinha uma posição. Quando eu comprei um contrato de índice, eu montei uma posição minha dentro do contrato de índice. Se vira à noite, eu estou no dia seguinte e eu continuo comprado, eu ainda tenho aquele contrato de índice, se eu saio agora, eu estou fazendo um swing trade. Aí você pode me perguntar, poxa, Sidney, e se eu saio daqui 2 semanas ou daqui 2 meses? É swing trade. Então, o day trade, a única coisa que ele vai diferenciar aí é se você entra na operação e sai dessa operação no mesmo dia. Já o swing trade é quando você entra na operação um dia e sai daquela operação em outro dia, não no mesmo dia. Então, essa é a diferença. Nossa, Sidney, e se for uma ação? É a mesma coisa. Se eu compro uma ação hoje e vendo essa ação hoje, eu fiz um day trade. Se eu compro essa ação hoje e no dia seguinte eu vendo essa ação, eu fiz um swing trade. Inclusive, nós temos uma característica diferente também quando a gente fala de imposto sobre as suas operações. Vamos lá. Quando você faz um day trade em ações, por exemplo, você vai pagar sobre o lucro 20% de imposto. Sidney, eu fiz uma operação e essa operação ali no mercado de ações ela me deu R$100 de lucro.
Significa que aquela operação que te deu R$ 100 de lucro, você vai ter que pagar R$ 20 de imposto. Entretanto, se você comprou a ação hoje, não fechou naquele dia, foi para o dia seguinte e teve R$ 100 de lucro, nós temos um imposto de 15%. Então, se você teve um lucro de R$ 100, você vai ter que pagar R$ 15. E aí, tá, Cid, mas quando é que vão apurar qual é a referência? Quer dizer, então, que se eu compro a ação hoje e levo a ação para o dia seguinte, vendo a ação no dia seguinte, eu vou pagar, se eu tivesse R$ 100 de lucro, R$ 20 referente a ontem e R$ 15 referente a hoje? Não. O governo, no geral, a Receita como um todo, ela usa como referência o momento em que você está saindo da operação. Aí é apurado o seu lucro. Se eu entrei na operação hoje, fechei a operação hoje, então eu tenho uma posição fechada. Ali eu tive lucro, vou pagar 20%. Se eu abri a operação hoje, levei para o dia seguinte, a minha operação não está fechada. Pode ser que uma operação de lucro virou prejuízo, ou pode ser que uma operação que eu estava com R$ 100 de lucro virou R$ 700 de lucro. Então, por isso que a gente só vai usar como referência para essa apuração o momento do fechamento da sua operação. Se você abriu ontem e trouxe essa operação para hoje, é aqui que você vai ter uma apuração. É aqui que você vai saber se você realmente vai ter lucro ou não. E se você tiver lucro, o quanto será esse lucro. E aí tem essa característica muito forte. Então nós temos day trade, são as operações que você abre e fecha no mesmo dia. Swing trade é uma operação que você abriu em um dia e fecha no outro dia. Seja no dia seguinte, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então tudo isso é uma operação aí de swing trade. Uma característica muito importante que nós temos quando a gente fala de day trade é que existe muito aí a galera operando a respeito de índice e dólar. Então, operações de day trade, você geralmente vai ouvir muita galera falando: ah, tô operando índice, tô operando dólar. Geralmente, esse pessoal ele está operando day trade, porque existe algo que é chamado de alavancagem que a corretora ela fornece para quem está operando day trade. Então, em característica de day trade, geralmente a gente vai ver mais índice dólar. Já em swing trade, você vai ver outras operações, como ações, opções e vários outros ativos.